Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos aí, continuando, quase gaguejei aí, continuando nosso super curso da Lei 8.112. E agora? Agora chegou a fase do inquérito administrativo para apurar os fatos, né? Para apurar os fatos, né? O inquérito lá. O inquérito está consagrado dos artigos 153 ao artigo 166, né? Vamos lá, do inquérito, né? O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, olha, o princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com utilização dos meios e recursos admitidos em direito, né? Ou seja, o artigo 153 vai garantir ampla defesa, direito ao contraditório plena aos acusados, né? Inclusive, esse dispositivo, nós temos uma referência constitucional importante, tá? Então, anotem, artigo 5º, inciso número 55, né? Olha só, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o nosso entra aqui no administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Então, nada mais que trata também de um dispositivo constitucional, o artigo 153. Artigo 154. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução, né? Professor, o que é isso aqui? Não estou entendendo, professor, né? Vou já ler o parágrafo único e eu vou fazer uma explicação só, né? Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar, né? Então, nós vimos lá atrás, né, por exemplo, isso aqui é o caso, né? Nós temos aqui, né? A primeira coisa que aconteceu, né? Ocorreu o fato. Aí, ó. Ocorreu o fato. Ok, beleza, né? Depois que ocorreu o fato, né? Chegou, aí, ó. Ao. Escreve bonito, professor. Conhecimento da autoridade. Ok, a autoridade, como chegou ao conhecimento, ele tem um dever de ofício de agir, ele instaurou, olha aí, ó, instaurou uma sindicância para apurar o quê? Os fatos, né? Para apurar os fatos, ok, né? Aí a sindicância, olha aí, ó, concluiu, né? Concluiu né? Abertura de PAD. Professor, por que abertura de PAD? Porque a penalidade é suspensão. Já expliquei isso. Mais de 30 dias. E o que mais, professor? E casos de demissão. Bacana, né? E aqui a sindicância, né? A sindicância está falando o seguinte, que ocorreu, tem indícios, olha, indícios de prática de crime. Beleza, tá aí. O que diz o nosso artiguinho 154, né? O que diz nosso artiguinho 154? Ele diz o seguinte, né? Que essa sindicância aqui vai comporá o PAD como peça de instrução e a obrigação de encaminhar para o Ministério Público, que é o senhor da lei responsável pela denúncia, né? Para o Ministério Público fazer a denúncia do ilícito penal. É isso que diz aqui o artiguinho 154. Ele diz, né,
que, olha, que essa sindicância aqui tem elementos suficientes que vão subsidiar o quê? O trabalho da comissão, né? Da comissão, e os indícios de prática de crime serão enviados para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome aí as devidas providências, né? Para que tome aí as devidas providências, né? Pronto. E aí, professor, bingo? Mais do que bingo, né? Mais do que bingo. Vamos lá, né? Isso que diz aí. Artigo 155. Na fase de inquérito, tá, a comissão promoverá a tomada de depoimentos. Olha aí, né? Então, a comissão foi constituída, né? Através de uma portaria, né? Ela foi constituída. E agora a comissão é o seguinte, ela vai ter que fazer o inquérito. Então, ela vai promover, depoimentos, ok? Aí vão ter testemunhas, ok? Da acusação, né? Da defesa e da acusação. A acusação é a comissão. Acariações, caso haja contradições, né? Investigações, diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos, né? Então, esse é o trabalho da comissão, né? Elucidar os fatos, né? Que realmente aconteceram ali, tá? E os fatos, e além dos fatos, atribuir as devidas responsabilidades, né? Artigo 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente, ou por intermédio de procurador, arrolar e inquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial, tá? Olha aí, né? O que acontece aqui, né? Isso aqui é o pleno exercício do quê? Da ampla defesa e direito ao contraditório, né? Então ele pode ser por ele ou ele pode contratar o quê? A um procurador. Esse procurador vem a ser defesa técnica. Só um segundinho que eu vou falar de defesa técnica para vocês. Inclusive, nós temos uma súmula importantíssima que é cobrada muito em prova de concurso, né? Parágrafo primeiro. O presidente da comissão poderá denegar, né? O presidente poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, né? Então, o que acontece? O cara está lá, o servidor lá está se defendendo, está se virando nos 30, e aí o cara é o seguinte, com o intuito, né, de ganhar tempo, né? Quanto mais tempo ele ganha, mais o salário dele ele ganha, está garantido, né? Então, ele também tenta o quê? Confundir, né, a comissão. Toda hora ele faz um pedido. Só que esse pedido que ele faz não tem nada a ver com o objeto, né? Então, o presidente da comissão, ele pode denegar pedidos, né? Que ele julgar que seja meramente protelatórios, não vai agregar nada ao processo, né? Ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Então, ele pode denegar, mas ele vai ter que justificar, né? Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial do perito, né? O que acontece aqui? Eu quero uma perícia. Pô, não precisa perícia, aqui está claro. Está aqui, já está em convencimento. Então, porque senão fica muito burocrático, tudo passa para o perito, tudo por não sei o quê, não manda o negócio. E uma perícia, cara, no mínimo 60, 90 dias, com certeza. Cada pedido de perícia, né? Deixa eu ligar o arzinho aqui, que já deu um calorzinho aqui pro prof, né? Bacana, pronto, tá aí. Professor, e agora? Agora uma polêmica, né? Uma polêmica que isso aqui, graças a Deus, ela foi solucionada, né? Qual que é a polêmica, professor? Professor, eu estou sendo investigado, eu estou respondendo um PAD. Puta, coitado de você, cara. Eu posso contratar um advogado para eu me defender? Pode. Deve, tá? Deve. É o conselho que eu dou, cara. Isso aqui não é para amadores, não, cara. Eu já participei de muito, já fui testemunha, já fui presidente de comissão. Cara, eu vou falar para você, barra pesada isso aí. Você tem que ter sim um advogado. Tá? Tem que ter um advogado, principalmente na defesa final. Tá? Principalmente lá nas alegações finais. Tem que ter, que a gente vai falar sobre isso já para vocês, né? Pronto, tem que ter. Aí o que acontece? Né? Muita gente estava derrubando, né, os processos administrativos disciplinares, porque é o seguinte, o cara era condenado, o cara batia no judiciário e falava, juiz, eles me sacanearam, juiz, eles cercearam o meu direito de defesa, meu direito de contraditório. Eu não tive um advogado para me defender.
o judiciário falou o seguinte: opa, para aí, não vou cancelar esse processo. Essa questão foi subindo, chegou até o Supremo Tribunal Federal, e aqui nós temos a súmula vinculante número 5. A ausência de defesa técnica, ou seja, de advogados, não gera nulidade do processo. Pronto, está aí. Então é o seguinte, você pode ou não constituir o seu advogado. O fato de você não constituir o seu advogado não significa dizer que esse processo será anulado. Temos aí a súmula vinculante número 5, né, que obriga a todos ao seu devido cumprimento, né, aí a obedecer esse dispositivo, né. Artigo 157. As testemunhas serão intimadas a depor, mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, como ciente do interessado, ser anexado aos autos, né. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição, onde serve com a indicação do dia e hora marcados para inquirição. Então tá aí para vocês, né? A testemunha ela será intimada, né? E aí, professor, aí, né, nós temos aqui duas coisas, né? Na prova o cara vai falar que é citada, tá errado, né? Citação é diferente de intimação, tá? Citação é o quê? Para comunicar que tem um processo contra você, né? E a citação não, a citação é diferente, né? A intimação é diferente, aliás, né? Você está sendo intimado para prestar esclarecimento. Então você ali está sendo intimado. Ok, a citação é uma vez só no processo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Artigo 158. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo. O que é reduzido a termo? Papelito, ata, tá? Ata, né? Não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Não, está aqui, isso aqui é tudo que eu tenho a declarar. Não, não pode, né? Você tem que falar sobre isso. Você pode até ler, né? Você pode até ler. Você tem que ser oralmente. Olha o princípio da oralidade, né? As testemunhas serão inquiridas separadamente. Claro, para uma não intimidar a outra, né? Na hipótese de depoimentos contraditórios, olha aí, ó. Ou que se infirmem, ou que se infirmem, proceder-se-á a acariação entre os depoentes. Então tá aí, regra geral, ele é separado um do outro, né? Ok? Se tiver contradição, acariação entre eles, né? Fechou, né? Artigo 159. Vamos lá. Concluída a inquirição das testemunhas, eu estou vendo as testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação, a comissão promoverá o interrogatório do acusado. Olha aí, né? E agora, professor? Então, olha só, isso cai em prova. Normalmente, o examinador quer saber o seguinte: qual o momento que o acusado será ouvido? Duas hipóteses: antes de todos ou depois de todos, né? Resposta está aqui no artigo 159. 159. Concluída a inquirição das testemunhas, tá? Acusação e defesa. A comissão promoverá o interrogatório do acusado. Fechou. Tá aí, né? Observados os procedimentos do artigo 157, que ele vai ser intimado, com antecedência, local, né? E depois ele será de modo separado do outro, não pode ser em conjunto. Se tiver contradição, pode ser acariação. Isso que diz o artigo 157, 158, que nós acabamos de estudar. Mas o importante é o seguinte: o momento que o acusado é ouvido é depois das testemunhas. Isso cai em prova. Isso cai em prova. No caso de mais de um acusado, tá? Cada um deles será ouvido separadamente. E sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acariação entre eles. Nem precisava, porque ele colocou aqui o 158, né? O procurador do acusado, o advogado do acusado, poderá assistir ao interrogatório, bem como a inquirição, tá, das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, né, facultando-lhe, porém, inquiri-las por intermédio do presidente da comissão, né? Isso aqui é muito tranquilo, né? Então, lá o advogado, ele vai assistir, o advogado, ele vai assistir o testemunho de todas as testemunhas, né? Todas as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa. Ele vai assistir o testemunho, né, a oitiva dos acusados, todos eles, né? E aí é o seguinte, ele não pode interferir, tá certo?
nas respostas, nas perguntas, né, do acusado, nem da testemunha. Não pode. Mas ele pode chegar ao seguinte, né, o presidente da comissão, assim que acontece. Né? Senhor advogado, tem algo a dizer? Sim, Sua Excelência, sim. Gostaria que o senhor perguntasse para fulano de tal, por que fulano de tal fez tal coisa assim? Pronto. Então ele manda a pergunta, a palavra para o presidente, tá? E o presidente faz o seguinte, né? Manda a cara perguntar, né? Que é isso que acontece, né? Aí, como eu já passei desse processo várias vezes, né? Eu fazia só o seguinte, Inicialmente, né? eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos. Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para você porque interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lac, coordenador pedagógico da LA Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, 7 concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o Personal Coach. O que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia ela é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta, meta. Cara, se você cumprir essa meta, cara, papo sério, cara, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A LA Concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.000 vagas, 2.200 vagas, né? 2.200 vagas, e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos dentro, tá, do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó, apenas 10 parcelas de R$30 o nosso curso online, e nós temos o curso presencial também com transmissão ao vivo, né? Olha aí, né? Só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, né? 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na LA Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lac, eu farei de tudo mesmo, para que você atinja, alcance o seu resultado.